Outrora eu era uma obreira ativa, né? Eu era uma pessoa da qual tinha disposição para estar ajudando outras pessoas. Eu ajudava na igreja, era como se fosse o braço direito do pastor. Sempre quando chegava uma pessoa nova, eu me colocava lá à disposição, ia até aquela pessoa para estar ajudando ela, para estar atendendo ela. Até que em um determinado momento, né, dessa fase da minha vida, eu tirei Deus do primeiro lugar. Eu comecei a desviar o meu foco. Aí eu comecei a priorizar a minha vida profissional. Então eu comecei a investir nos meus estudos, comecei a estudar à noite, trabalhava no período pela manhã, e nisso eu comecei, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio a Bíblia, sempre depois, sempre procrastinando. E com isso acabei me esfriando, deixei de priorizar a minha intimidade com Deus, não orava mais, não jejuava mais, fui me enfraquecendo, até que em um determinado momento houve uma injustiça. Só que não foi essa situação que me fez sair da igreja. Ela evidenciou a forma espiritual que eu estava, porque eu havia desprezado a Deus, eu havia desprezado o primeiro amor. Então ali naquele momento foi a justificativa que eu falei assim, pronto, agora era isso que eu precisava para estar saindo da igreja. E a princípio, logo quando eu saí da igreja, deu aquela sensação de bem-estar, de liberdade. E aí eu comecei a ir cada vez mais me aprofundando nas coisas do mundo. Então eu comecei muito questão assim de balada, tive más amizades, havia uma necessidade dentro de mim de sempre estar rodeada de pessoas. Eu não era uma pessoa que conseguia estar sozinha, que tinha paz comigo mesmo dentro da minha casa. Não, de segunda a segunda, saía de faculdade, sempre tinha aquela necessidade de a gente vai em determinado lugar, vai ter festa esse final de semana, e aparentemente para as pessoas é como se eu vivesse a pessoa mais feliz assim do mundo. Nas redes sociais era aquele sorriso, a pessoa divertida, só que quando eu chegava dentro da minha casa, ali eu tirava a máscara, ali eu tirava a capa, ali era a Jennifer, como ela literalmente ela estava. Ela chorava, ela desabafava, porque cada vez que eu tentava preencher com aquele vazio dentro de mim, é como se eu me machucasse, porque eu tentava preencher com algo, só que só Deus ele podia estar preenchendo, e aquelas experiências que até então eu procurava com pessoas, amizades, relacionamento, na verdade só me causava dor, sofrimento. E chegou um momento, numa determinada festa, que eu até então tinha ido no aniversário, chegaram amigos dos convidados lá, né, voltado assim para a parte do crime, e aí começaram com aquelas brincadeiras de roleta russa, de girar a arma e lançar um desafio para a pessoa. E ali o meu coração começou a disparar. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei para Deus, meu Deus, me tira daqui. Se o Senhor me tirar daqui, eu volto. Deus me tirou dessa situação, só que eu não voltei. Até que teve um determinado dia, da qual eu não estava me sentindo bem, procurei um hospital para até então ser medicada e conseguir aproveitar o final de semana. E nisso eu recebi um diagnóstico do médico, falou assim, você não vai poder sair daqui. E desde então fui para a UTI, né? Fiquei durante uma semana lá na UTI, as amizades que até então eu tinha desapareceram, o trabalho que até então que eu sempre priorizei, ao mesmo tempo que eu tinha, eu não tinha. Questão assim de estudos, tive que parar na parte interromper os estudos na faculdade para poder estar ali naquela situação. Depois, quando eu tinha tido uma crise, né, que a minha família não podia estar próxima lá comigo, e nisso a minha pressão subiu, minha glicose baixou. Nisso eu acordei com vários médicos em cima de mim e falou assim, você tá na UTI, seu quarto não pode ficar fechado porque essa situação é crítica. E ali eu olhei para o lado e falei assim, meu Deus, a minha vida, ela tá rasgada. Eu não acredito mais em mim. Se eu fosse Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu não me perdoaria por todas as coisas abomináveis. Mas se esse lixo de vida, se o Senhor quiser, eu te entrego. Mas se o Senhor não quiser também, o Senhor me leva de uma vez, porque eu sei que eu vou para o inferno. Eu não tenho mais nada para perder. Tudo aquilo que um dia eu quis, na verdade só me causou dor, sofrimento. E passaram-se 3 dias. 3 dias eu tive alta. Só que antes de eu ir para minha casa, eu pedi para minha mãe, para na igreja. Ela parou na igreja. Eu procurei o pastor e falei assim, pastor, eu quero me batizar. Na ocasião, o batistério estava em reforma. Eu falei, não tem problema, pastor. O meu batismo ele foi no estacionamento com uma bacia. Mas não é porque ele foi naquela situação, mas porque houve sinceridade e a partir dali houve uma transformação dentro de mim.
Eu até então achava que quando eu voltasse para a igreja, as pessoas elas iam me julgar, elas iam me condenar. Ah, mas por que você fez isso, você fez aquilo? Não. Aqui eu fui recebida de braços abertos. E em novembro eu me batizei nas águas, deixei as amizades, deixei tudo aquilo que me afastava de Deus, mas não foi nenhuma imposição de ninguém, ninguém me obrigou, não, foi o próprio Deus que me pediu. E em fevereiro eu recebi o Espírito Santo. E estar aqui para mim hoje é uma oportunidade, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que um dia eu pudesse estar aqui. Hoje eu não preciso estar em bares, em baladas para eu me sentir bem. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, com a minha família, coisa que outrora eu não tinha. E sobretudo, eu priorizo a Deus. E é algo que eu falo para as pessoas que já esteve nessa situação da qual eu estive, ou está numa situação pior. Existe jeito para você, assim como existe para mim. Em nenhum momento você foi desprezado, você foi esquecido por Deus. Pelo contrário, Jesus ele veio aqui para salvar, não para te julgar. Então não importa da forma como você está, não importa como foi seu passado, o que você fez, o que você deixou de fazer. Aproveite essa oportunidade, porque assim como aproveitei e hoje eu posso desfrutar de uma vida realizada, de uma vida transformada, o mesmo vai estar acontecendo com você.